pessoal, muito bom dia. Quem está com a gente, começando o terceiro dia da Arena Phygital Trends News, uma maratona bastante grande. No primeiro dia foram 9 sessões, no segundo dia mais 9 sessões e hoje temos mais 6 sessões e mais o fechamento. Uma maratona muito legal que a gente trouxe muitos conteúdos para médicos e profissionais da saúde pensarem fora da caixa. A gente trouxe desde aquela médica e o engenheiro que saíram do Einstein e foram morar na Polinésia, num catamarã, e ela roda a startup dela de lá. A gente trouxe o Dr. Heron, Heron Werner, aqui da PUC do Rio de Janeiro, que tem um laboratório de gêmeos digitais e biodesign, deu um show. A gente trouxe um líder espiritual que trabalha como psicólogo recuperando dependentes químicos e tem um retiro espiritual baseado em ayahuasca, com o Rafael Cardoso, ator da Globo, que passou por essa jornada e deu os depoimentos. A gente falou muito de inteligência artificial revolucionando os hospitais e muitos temas que realmente a gente gostou do feedback e participação das pessoas. Ontem a gente fechou, inclusive, com uma participação de uma entidade digital, uma inteligência viva, que entrou aqui ao vivo e participou, a galera perguntando, e foi algo super diferente. E quem não pôde estar aqui ao vivo, depois acesse os canais do Trends News, @Trends News Talks, que estará tudo lá. Vale muito a pena ver todos esses conteúdos. E a gente vai começar o dia aqui falando para médicos e profissionais da saúde das questões relacionadas a financeiro. Mas o financeiro, não só o financeiro deste mundo atual, do que foi até hoje, mas olhar para as criptomoedas, para a blockchain, para a tokenização. E eu estou aqui com o meu querido Rafael Veloso, é meu co-host do Trends News. Ele é aqui do Rio de Janeiro, estou sempre em contato com ele virtualmente e, eventualmente, a gente tem o prazer de se encontrar nos eventos aqui do Rio. E a carioquíssima Paty, outra que tem um currículo incrível na parte financeira, mas tem também outras iniciativas e, quem sabe, em breve a gente vai ter uma deputada federal representando bem o nosso país. Paty e Rafa, sejam bem-vindos. Paty, fala um pouquinho mais da sua trajetória. Presta. Opa, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu queria primeiro agradecer, que delícia, tá na minha cidade, né? Já estou há 8 anos em São Paulo, mas está aqui na minha cidade, ainda uma pessoa fantástica, esses dois aqui, na verdade, né? Fantásticos. Então vamos lá, eu estou há mais de 20 anos no mercado financeiro e há uns 5, 6 no novo mercado financeiro, né? Mercado financeiro tradicional, fui de banco, asset, corretora, tudo que vocês possam imaginar. E aí, com a chegada do blockchain, comecei a ver que era um mercado que ia se transformar muito. E com isso comecei a estudar, a estar ali junto. Hoje eu sou presidente de um instituto em Brasília que apoia a frente, né, parlamentar da economia digital. Acredito muito na mudança aqui num mercado financeiro muito mais líquido, né, com a chegada do blockchain. A gente começa a deixar de ter que confiar, né, nas instituições financeiras ali e começa a confiar na tecnologia para seguir nesse mercado. Acho que é isso. Rafa, o engenheiro Rafa tem aquela velha história, eu sou engenheiro também, o Rafa é engenheiro, ele tem parte engenheiro e parte especialista em financeiro e cripto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar falando. Fazer um resumo aí, né? Eu sempre trabalhei na área de engenharia, em projetos, com a parte financeira, quanto custa, né? Fazer a parte do Profit and Loss, o P&L dos projetos, né? As propostas técnicas, enfim, está avaliando o orçamento. Está avaliando o orçamento. E há uns 8 anos eu comecei a pensar mais sobre a área realmente de investimento, né, de educação financeira. É um gap que a gente tem muito grande aqui no Brasil. Eu entrei realmente nessa parte de estudar e de entrar nessa área tardiamente, mas hoje eu vejo que dá resultado, né? Então, um longo prazo aí está fazendo sentido. E eu acho que, como a Patrícia comentou, né, a questão da blockchain, né, ela traz essa desintermediação.
A gente vai abordar alguns cases aqui hoje sobre essa questão de como você consegue, né, eliminando esse meio do caminho e usando instrumentos financeiros aí da Web3 que a gente vai conversar mais à frente aí. Maravilha, Rafa. Já vou começar com você e a gente vai olhar para esse público da saúde, médicos e profissionais da saúde. Tem alguém aqui que não é da saúde? A Paty, não vale você. Mas a gente vai olhar para esse público. E a gente sabe que a maior parte desses profissionais entende pouco da área de finanças e ficou mais complexo com todas essas tecnologias, criptoativos vindo, porque se já não era fácil de entender, agora ficou mais complicado ainda. E aí o objetivo aqui com vocês hoje é de vocês apertarem um pouco a tecla SAP para explicar o que está acontecendo. E aí acho até legal, Rafa, você explicar um pouquinho. Todo mundo ouviu falar de Bitcoin. Sim. Então, eu acho que é um bom exemplo para você explicar esse contexto do que está mudando. Por que Bitcoin tem garantia, não tem garantia, é volátil, tem as moedas hoje, dólar tem, não tem? Me diz. Vamos lá. O Bitcoin, ele realmente, essa questão de garantia que você comentou é uma coisa polêmica, né? Porque nada tem garantia, né? Inclusive o dólar não tem garantia nenhuma. A gente pega ali na história do dinheiro, no tratado lá de Bretton Woods, onde foi implementado o padrão dólar no mundo, o presidente vigente lá em 1974, se não me engano, pegou e falou assim, gente, depois da guerra, né, todo mundo quebrado, 1946 mais ou menos, lá o pessoal, mundo quebrado, depois pós-guerra, ele pegou e falou assim, olha, a partir de agora vai ser o padrão dólar, e como eu tenho maior reserva aqui de ouro, né, o dólar vai ser um título de ouro. Então, quando você pega aquela nota verdinha, ela tem um carimbo ali falando que ela tem um lastro em ouro, e iniciou-se ali o padrão dólar no mundo. Ah, beleza, então já que o dólar é ouro, eu vou parear minha moeda, o petróleo, tudo no dólar e vida que segue. E o pessoal estava feliz, eu tenho dólar, eu tenho ouro guardado lá pelos Estados Unidos, e beleza. E assim o mundo seguiu até o choque Nixon, que foi lá em mais ou menos 1976, onde teve ali o início de uma crise, o pessoal ficou com medo, e aí passou a falar, toma aqui o dólar, me dá minha barra de ouro, toma aqui o dólar, me dá minha moeda de ouro, toma aqui o dólar, me dá meu ouro. E aí o presidente percebeu esse movimento, o Nixon na época, teve um evento chamado Choque Nixon, ele pegou e falou assim, a partir de agora, dólar é dólar e ouro é ouro. Então iniciou-se a moeda fiduciária. Então essa questão de lastro, né, de garantia, é bem complexa. E a gente sabe também que, por exemplo, no sistema hoje bancário, global, não é só no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, mas tem o índice Basileia, onde quando você bota R$1.000 na rede bancária, lá no banco, o banco ele só precisa ter 10%. Então, ele pode emprestar 900. E aí, esse 900 vai voltar para a rede bancária e ele também só precisa ter 10% em cima disso daí. Então, a gente sabe que hoje, né, o dinheiro tem risco, existe esse risco de ter uma corrida de liquidez, de saque bancário, como teve em crise, por exemplo, lá de 2008, a crise do real estate nos Estados Unidos, onde bancos podem quebrar. Mas a questão de garantia é bem complexa, né? De lastro, né? O Bitcoin, o pessoal comenta que é lastrado realmente, que é aceitação global, assim como o dólar, né? Você consegue estar transitando, ele é descentralizado, então ele tem diversas questões. Sim, tem a questão de ser volátil. Então, antes de investir em qualquer coisa, não só em Bitcoin, como ações no Brasil, ações lá fora, minha base de tese de investimento é lá fora, você precisa estudar, entender os riscos que você tem, os objetivos. Não adianta, não recomendo você copiar ninguém, não recomendaria você também colocar o seu dinheiro com um gestor. Eu acho que é interessante você entender, pode até botar no futuro, mas você tem que entender o que é os riscos, a volatilidade para você ficar confortável, né? Ou seja, o Bitcoin é volátil, tem risco, mas é um caminho sem volta, não vai acabar. E é um bicho enorme, né? Essa questão não vai acabar. Hoje, o market cap, o valor de mercado de todos os Bitcoins disponíveis é de 2,2 trilhões de dólares. Se vocês terem a noção, hoje, todas as empresas listadas em bolsa, não é empresa que não está listada em bolsa, só a empresa que está lá na B3 listada em bolsa. Se a gente somar todo o valor de mercado, dá mais ou menos 800 bilhões de dólares. 750, 800 bilhões de dólares, que é volátil, obviamente, né? Então, a gente pode dizer hoje que o Bitcoin, só o Bitcoin, tirando Ethereum, tirando as outras criptos, né? Só o Bitcoin vale aí quase 3 vezes todas as empresas da B3. Então, assim, é um bicho grande, né? Tem diversas empresas, como o fundo de investimentos igual a BlackRock, que gerencia 10 trilhões de dólares, que está investindo, está criando o ETF. O ETF é um título, né? Ele guarda o Bitcoin para você, ele faz a guarda, né? A custódia do Bitcoin e te entrega um título, né? Um título digital, tá na tua conta ali que você tem aquele
Bitcoin. Mas envolve os riscos, né? Se der problema na instituição bancária, né? Como já teve problema em várias corretoras, você vai perder aquele ativo, mas isso é igual às ações também. Boa. Eu queria realmente ter começado com isso para materializar um pouco este novo mundo de investimentos e começando pelo Bitcoin. Aí eu quero falar um pouquinho do perfil de médicos e profissionais da saúde. A Paty tem um histórico grande que pode colaborar. Como é o médico e o profissional da saúde em geral em relação a investimentos? Opa, tá escutando aqui? Sim. E até só complementando aqui um pouco o Rafa também, né? Falando que o Bitcoin é uma moeda finita, né, Rafa? Então, a tendência é só valorizar, né? Então já tá chegando no fim, né? Já foram 90% minerados, né? Falta só 10%. Então, ele é uma moeda finita diferente do dólar, que você pode imprimir quando você quiser, né? Então, vamos falar de médicos aqui, Rê. Eu vou falar que, assim, sou jovem, mas, assim, uns 15 anos atrás, vamos colocar assim, eu fui gerente geral de uma agência do Itaú, Personalité aqui em Botafogo, que era o Botafogo, no Rio de Janeiro, é um lugar que tem o pool de médicos, né? Então, devia ter mais ou menos uns 3.000 médicos lá. E era a agência que mais dava crédito no Rio de Janeiro. E aí, isso que a gente acaba vendo ali? O médico ganha muito dinheiro, mas ele, por não ter a educação financeira, está focado ali, que não é o negócio dele, né? Também a gente entende, né? E está focado ali o tempo todo. Às vezes ele tem 3, 4 lugares que ele atende, né? Ele está ali focado nas consultas, em atender, acaba não cuidando do próprio dinheiro, acaba não cuidando da própria saúde. Então, era a agência que mais dava crédito. Então, entrava muito dinheiro, mas saía muito mais dinheiro ainda, e ainda precisava do crédito também, né? Então, isso a gente mostra um pouco da falta de educação financeira também para essa classe, que precisa ter, porque eles recebem bastante volume, né? E aí, também, já engatando aqui, quando a gente olha para esse novo mercado, vem muito mais possibilidades para eles também. Então, imagina que o mercado vai ficar muito mais líquido ainda e eles precisam ter educação financeira. Excelente. E você também contribuindo com essa tese, né? Eu sou sócio de um venture studio, a Rocket Base, que investe em health techs. E o grande objetivo é transformar ideias de médicos e profissionais da saúde em negócios prósperos. Muitos dos médicos não têm tempo de ir até ao escritório para discutir o seu projeto, porque entrou naquela roda viva. Então ele estava nesse patamar, começou, e aí os custos e despesas ele ajustou naquele patamar. Foi para um outro patamar, ajustou os custos e despesas. Então, ele quanto mais fatura, ele mais gasta. Então, das coisas mais essenciais, elas vão indo para mais supérfluas. Aí chega numa roda viva e fala, não, mas eu não posso sair do meu consultório, porque se eu sair um período, eu vou perder tanto de receita e eu preciso dessa receita. Então, eu acho que a primeira questão é essa conscientização dos médicos. E vamos falar de todo mundo, ninguém sabe de tudo. E também, até para complementar, também vem uma outra mudança de cultura, que é a medicina, né, agora mais integrativa, como é que fala, né, a medicina que agora a gente tem que parar de cuidar da doença, cuidar realmente da saúde, então... De bem-estar, né? Isso, do bem-estar, então acho que também vem uma outra cultura que de repente vai facilitar um pouco mais para eles ali, mas de onde que ele vai tirar a receita se ele está cuidando da saúde, né? Então, assim, não precisa mais ficar só acabando o incêndio ali, né? Apagando incêndio. Então, quais são as novas formas de renda também que ele vai ter? Quer complementar? Sim, essa questão do médico, né? Eu, quando vou começar, alguém que nunca teve contato com investimento, né? Com investimento a longo prazo, ou educação financeira, eu costumo dividir a etapa do investimento em 3 etapas, né? A primeira eu não consigo ajudar, que é o quê? Você ter uma renda boa, médico provavelmente vai ter uma renda boa, né? Anda pelo Rio de Janeiro aqui, eu estimaria que você consegue viver decentemente, sei lá, uma renda talvez familiar ali de 15 a 20 mil reais, né? Então o médico facilmente consegue chegar nessa renda. O cara que acabou de se formar, faz plantão e tudo, o cara consegue chegar nessa renda daí. Então ele não vai de cara já querer sair gastando, se financiando todo, se endividando todo, como você comentou, da questão do crédito lá no banco, o pessoal já se alavancava bastante. Se alavancar é você começar a pegar dinheiro e você não tem muita garantia de como você vai pagar, né? Você não tem um recebível lá na frente. Mas então a primeira etapa eu não consigo ajudar, que é você chegar num patamar que você consegue viver de uma forma tranquila, de boa, né?
Na segunda etapa é quando você começa a investir. Então você consegue talvez pegar 20%, 30%. Rico para mim não é a questão de quanto o cara tem dinheiro, mas é que ele consegue viver feliz, de boa, e talvez economizar aí 50% do que ele ganha, da renda dele. E pode ser mais de uma renda. O médico trabalha em vários lugares, às vezes o cara é empresário, tem mais de um negócio, mas a ideia da segunda etapa seria o quê? Você conseguir viver tranquilamente, feliz, né? Fazer o que você gosta, viajar, não precisa viajar 3 vezes por ano, viaja uma, né? Não precisa trocar de carro todo ano, mas ter o carro que você gosta. Enfim, ter um apartamento num lugar legal, sem você se preocupar com violência. No caso do Rio de Janeiro é importante isso, né? Você ter essa tranquilidade. Mas aí na segunda etapa você consegue estar começando a criar aquela bola de neve, que é o quê? Você investir, você viver com menos e poder investir. A terceira etapa é viver de renda. Você consegue botar investimentos ali seguros, ou talvez até parte em renda fixa, né, talvez títulos do governo americano, né, para ter uma renda em dólar também, e aí você opta se você quer trabalhar ou não. Essa questão que você comentou do médico, eu não posso perder um plantão, não posso perder não sei o quê, se eu for conversar, eu vou deixar de atender, vou ganhar dinheiro, ele não vai se preocupar, porque ele já vai ter uma renda passiva, né, que é a terceira etapa, tá? A segunda etapa também é legal, que mesmo que o país entre em crise, médico é difícil entrar em crise, né, sempre não precisa de médico, mas no caso, em geral, com outras profissões, você sabe que talvez você tenha ali 5 anos, 6 anos de sustento investido, que qualquer coisa você consegue ali liquidando, né, e trazendo para o dinheiro, e você em 6 anos, 5 anos, você consegue se reinventar, que seria o conforto financeiro. Então, seriam as 3 etapas aí do investidor, até chegar na possibilidade de você falar, eu quero trabalhar ou não, reduzo, só trabalho terça e quinta, eu já tenho uma renda aqui para poder me custear. Então, o médico já está na segunda etapa, é a etapa mais fácil, que é só você, ao longo do tempo, ir se expondo ali aos pequenos riscos do mercado, investir em coisas bem seguras, talvez uma renda fixa misturado ali, e bem devagar. Então, a maior parte das pessoas tem acesso à rede bancária, a assessores de investimentos tradicionais. Eu não queria focar nisso aqui por motivos óbvios. Eu queria focar nas novas possibilidades de investimento, começando por Bitcoin, mas outras. A gente conversou um pouquinho aqui em relação à tokenização. Então, vamos conversar um pouquinho de como as pessoas podem acessar essas novas tecnologias, essas novas alternativas de investimento, de uma maneira simples, objetiva, porque quando se fala em blockchain, em Web3, em Ethereum, é complexo. Então, de uma maneira simples, como as pessoas podem ter acesso a investir nessas moedas, e a Paty fala um pouquinho da questão de tokenização, de antecipação de recebíveis, tá bom? Só dar uma introdução, né, do que é a Web 1, 2, 3, e depois eu queria que realmente a Paty comentasse o que ela comentou aqui, que é sensacional. A Web 1, pessoal, era quando começou a internet, era aquele site, aquela coisa ali fixa, né, igual uma revista digital. Tinha talvez ali um e-mail, alguma coisa assim. A Web 2 é o que a gente vive hoje, que é a parte de interação, rede social, você consegue estar ali ao vivo, igual aqui o pessoal está assistindo a gente, ou o pessoal consegue interagir, mandar uma mensagem, você consegue fazer pagamentos digitais, isso é a Web 2. A Web 3, ela acrescentou a questão da descentralização de você possuir. Então, uma dos carros-chefes aí da Web 3 é a tokenização, que a Paty vai conversar agora aqui sobre um case aí bem interessante. A gente fala que agora o mundo é digital, né? E o que é ser o mundo digital? A gente também precisa ter os nossos bens de forma digital, né? Então, o que é tokenizar? É transformar um ativo real em um código, vamos colocar ali, né? Um código de computador. E pode ir me complementando aqui. O Rafa é maravilhoso aqui para explicar, né? Super didático. Eu já não sou tanto assim, não. Vamos lá. Então é transformar em um código ali e você facilitar muito mais a sua vida ali como eu falei, que o mercado vai ficar muito mais líquido, né? Então vamos falar de tokenização aqui. O que a gente tem para o médico, né? O que ele pode fazer? Primeiro, eu só vou voltar uma perguntinha que ele fez ali e falou assim, como que a gente pode começar a investir? Eu chamo investimentos ali, aí Rafa, não sei se você chama assim, mas eu chamo de investimentos alternativos. Ainda é uma novidade, ainda tem que ter um cuidado absurdo, você precisa entender o seu perfil, você precisa entender seu perfil de risco, porque o dinheiro também foi feito, né, para a gente dormir tranquilo, para complementar a gente. Então, precisa entender se você está, né, disposto a correr risco. Então, eu chamo de investimentos alternativos. E quando eu vou montar uma carteira, eu indico no máximo, assim, quando a pessoa tem um perfil mais de risco, 10% do investimento dela nesse tipo de investimentos, né? Não sei quanto o Rafa geralmente também vai de até 10%. Então, até 10% da sua carteira, ok, e o resto vamos manter os produtos tradicionais, né?
E aí, esses 10% você pode estar investindo ali direto, né, nas criptos, você pode estar investindo em token. Qual é a diferença? Pô, a cripto também é um token, né? Só que o token que eu estou falando aqui é quando ele é lastreado, quando ele está lastreado ali em algum bem, algum ativo, né? em algum ativo, algum bem. Vamos pegar aqui. Hoje estou precisando de um dinheiro, vamos dizer ali que eu quero pegar meu apartamento, eu não quero ir no banco pegar um crédito. Então, eu quero pegar meu apartamento e tokenizar o meu apartamento em vários tokens ali de 10 mil reais. E aí eu viro aqui pro Rafa e falo, Rafa, pô, tô precisando de um dinheiro, quer me emprestar 10 mil? Ele falou, pô, Paty, nem te conheço, né? Vou te emprestar 10 mil aqui? Falei, não, mas eu vou te dar um token do meu apartamento que fica para você como garantia que eu vou te pagar. E aí ele pega aquele token ali, eu transfiro da minha carteira digital aqui para ele e ele fica com aquela garantia até eu pagar, né? Então a gente consegue tokenizar. Quando a gente fala para o médico aqui, que eu estava contando para os meninos aqui também, as novidades, é assim, caramba, eu tenho uma clínica ali, eu quero expandir minha clínica, eu quero comprar algum equipamento, alguma coisa diferente ali para ela e estou precisando de dinheiro. Aí vou lá no banco, a gente sabe a taxa de juros que o banco tem, né, que é altíssima, mas quando a gente vai tokenizar, que a gente pode usar algum outro ativo que o banco, será que o banco aceitaria o meu estoque como garantia? Ele vai chegar para ele... A gente até está conversando aqui, né? Por exemplo, se você tem, sei lá, 500 mil reais em ação da Petrobras, não importa a ação, ou que você tem um CDB, aí você vira para o banco assim, cara, eu estou querendo, sei lá, expandir meu negócio, eu preciso de 100 mil reais. O banco não está nem aí, se você tem, cara, mas eu tenho 500 mil com você pode pegar como garantia, não estou nem aí. O outro cara que está devendo 50 mil para o banco vai ter o mesmo taxa de juros. Talvez um ou outro tenha uma condição especial, mas aí eu estou falando da massa, da população não tem acesso a isso. Perfeito. Aí você imagina, eu tenho uma clínica também lá em São Paulo, né? E eu de estoque devo ter uns 150 mil ali só de Sculptra, só de bioestimulador, né? De colágeno. E aí já a pessoa chegou lá para minha gerente do banco e falou assim, putz, posso botar meus bioestimuladores aqui de garantia? Ela vai começar a rir, né? Mas eu posso tokenizar, né? A gente tem lá o Elas Tokenizam, deixa eu aproveitar para fazer meu jabá aqui, né? Então, Elas Tokenizam, que a gente dá capital de giro para mulheres empreendedoras e pode colocar o estoque dela como garantia, os recebíveis como garantia e outras coisas mais, né? Você tem uma flexibilidade muito maior na hora de montar o contrato de empréstimo ali, que é diferente, né? Acho que é essa liberdade que a gente começa a ter. E aí, quando eu falo aqui para médicos, os recebíveis que os médicos têm, se ele quiser ampliar a clínica dele. Aí a gente pode falar mais ainda. Hoje, quanto custa para você publicar numa revista científica? Quanto custa ali para o cara ter a autoridade de uma coisa que ele descobriu, que ele pesquisou, que ele fez, né? E se ele tokenizar isso e começar a ganhar, todo mundo usar o protocolo dele ali, vamos olhar, né? Então, olha quantas alternativas começam a aparecer financeiras ali também com a chegada do blockchain. Pessoal, é um instrumento dentro da Web3 que você consegue utilizar. Você vai desintermediar, você não precisa ter uma instituição para validar. Para isso daí, você consegue estar criando, através de um contrato até do mundo real, fazer essa tokenização. Pode ser também com um barco, você pode tentar tokenizar um barco e ter diversos donos, sei lá, um artigo de luxo, uma joia, uma bolsa cara. Até pessoas estão sendo tokenizadas, né? Você já viu? Aí... Eu já vi, não vem não que eu já vi. Estão tokenizando pessoas, tem uma empresa nos Estados Unidos que está tokenizando a mão de obra também das pessoas. Sim. Então você tem tantas horas por dia, então você tem tantos tokens que você pode estar vendendo aqueles tokens. Olha que loucura, não tem limite. Então, vocês acham que eu vou deixar vocês na boa, falando só do lado positivo? Não. Tá bom, tokenizou qualquer coisa. Tokenizou seu estoque ali. E aí, vamos supor que deu ruim. Eu quero pegar isso de volta. Como é que eu transformo isso em dinheiro de volta? Bom, tudo passa por um compliance, né? Nem tudo são flores ali. Então, a gente pode colocar, no meu caso, vou falar que é um caso real até, né? Então, eu tenho um estoque ali, claro que eu não vou botar o valor exato do meu estoque, é sempre um valor bem mais abaixo, né? Menos da metade, então vamos supor, se eu tenho um estoque de 150 mil, eu vou botar como garantia só 50 mil dele ali, né? E tendo qualquer problema, tem um compliance ali que eu tenho o direito de ir lá buscar, realmente a empresa de ir lá buscar e pegar. E se não der, eu tenho como negativar aquela pessoa também, né? Como o banco faz, como todo mundo faz, né? Então, eu acho que tudo o mais importante é na hora que você monta o contrato.
que você deixe ele muito bem amarrado, que você explique muito bem também para as pessoas que vão investir naquilo, porque eu não tenho obrigatoriedade até 15 milhões de colocar nenhuma garantia. Não sei se você sabe, pela CVM eu não tenho obrigatoriedade. Mas a gente coloca porque a gente sabe que é muito mais fácil das pessoas investirem, né? Então, por isso que eu volto a falar. São investimentos alternativos, até 10% da carteira. Leia o contrato, entenda o que está por trás daquela tokenização, entenda se a empresa está ali, se ela é certificada via CVM, se ela não é, e assim vai. Rafa, você quer completar? Ainda não existem, né, tantas, vamos dizer assim, birôs ou empresas justamente para poder estar validando, né, ou certificar, mas no caso desses contratos a pessoa pode falar, ó, você está tá livre aqui, como você comentou, né, vai tokenizar 50% do estoque, você está livre para poder chegar aqui e auditar, você vem aqui e vê que realmente eu tenho aquilo ali, e no caso do contrato você comentou, a pessoa pode ser negativada e tudo isso daí, né, então tudo tem um risco, né, como você comentou, mas são instrumentos aí para você estar conseguindo não se alavancar tanto assim, né, através de juros de bancos, que isso pode inviabilizar o teu negócio, mas você está com estoque, como você comentou, ou algum ativo, ou algum bem que você pode estar conseguindo esse empréstimo. Hoje, dentro da Web3, você consegue, por exemplo, quem tem Ethereum, ou quem tem o Bitcoin tokenizado dentro da blockchain da Ethereum, ou Chainlink, outros tokens, você consegue colocar em plataformas descentralizadas aquele ativo e pegar empréstimo. Então eu posso botar o meu Ethereum e pegar 50% de empréstimo em dólar e pagar um juros muito mais baixo. É aquele exemplo que eu comentei, hoje você tem ação da Petrobras, você tem CDB, você tem o que você tiver dentro do banco ali, ele não está nem aí, o juro do seu empréstimo, no geral, vai ser igual a quem está devendo, ou igual quem não tem nenhum orçamento com o banco ali. Você, na Web3, você consegue utilizando isso daí, e também, se o seu ativo está parado na sua carteira, você consegue disponibilizar através de contrato inteligente para isso. A pessoa, por exemplo, se eu botar R$1.000 de Ethereum, eu não consigo sacar R$1.000, eu vou sacar ali até uns 60%. O Ethereum é volátil, né? Se o preço dele cair, esse dinheiro é liquidado e garante, né, a outra parte que colocou. A outra parte ganha os juros de forma direta ali, com um contrato inteligente dentro da blockchain. Então, por exemplo, se eu colocar o meu dólar ali, né, a plataforma vai me pagar ali uns 5, 6% ao ano de rendimento em cima daquele dólar, porque ela vai estar emprestando e essa pessoa vai estar pagando ali. Então, Rafa, de maneira prática, eu quero colocar uns dólares ali no Ethereum, como eu faço? Não, você quer botar o dólar e pegar Ethereum ou botar Ethereum? Você deu a ideia de linkar o dólar ali, o Ethereum. Eu quero saber como, eu quero que você explique para o pessoal como operacionalizar. Vamos supor que eu tenho dólares e eu quero uma parte dessa reserva em dólares, eu quero converter em Ethereum. Como eu faço? Você consegue converter. Então, vamos lá. Você quer botar o dólar e sacar o Ethereum como um empréstimo, né? Ou, na verdade, primeiro como investimento. Então, a primeira coisa, eu quero investir. Hoje eu tenho reserva em dólar e eu quero investir em Ethereum. Sim. O exercício prático de como as pessoas podem fazer isso. Seria diretamente ali na corretora, né? Porque você não está com o dólar tokenizado. Se você tiver o dólar tokenizado, que é o SDT, por exemplo, o SDC, você já conecta em plataformas tipo a Uniswap, que é online, você conecta a tua carteira ali e já faz a transação 24 horas por dia. Então, nós estamos falando... Alguém que entrou agora. Entrou agora. Vai fazer o cadastro igual em comprar ação. Você vai entrar numa corretora. Necessariamente vai passar por uma corretora. Vai. Você entra numa corretora, pega uma corretora conhecida, uma grande, tipo uma Binance da vida, né? Vai fazer todo o seu cadastro igual a corretora de ação. Vai fazer o seu Pix para lá, o seu TED para lá do valor em reais, né? No caso, se você tiver conta em dólar, você consegue transferir diretamente lá de fora também. E aí você faz a sua compra lá direto. E aí tem essa questão, a ação fica custodiada pela corretora, né? O cripto você tem a possibilidade de você fazer autocustódia nas carteiras digitais. Você não precisaria da corretora. Eu abro a minha carteira e aí eu faço a compra direto. Qualquer lugar você transfere e não precisa de nada. E aquela história de muita gente do passado que perdeu a chave, não é isso? A carteira é a autocustódia, grandes poderes têm grande responsabilidade, né? Então, você ali, quando você cria a sua carteira, para fazer a sua autocustódia, tem 12 palavras ou 24 palavras, você tem que guardar. Perdeu aquilo ali, já era. Se alguém teve acesso, a pessoa tem acesso a todos os seus ativos. Você consegue transferir milhões de dólares, né, ou de Ethereum, de Bitcoin, que você quiser, a qualquer momento de posse daquilo ali. Então, você tem que saber como guardar. Tem dicas de guardar. Você nunca bote em meios digitais, porque tem hackers que já invadem o computador, já procura por 12, 24 palavras. Sempre anote em papel. Não bota 100% ali escrito, você pode alterar alguma palavra,
Tem vários macetes ali, dicas assim que você pode tentar fazer. Às vezes tem uma palavra blue ali, mas você sabe, você troca a cor, você bota pink, up, você bota down, você pode trocar a última pela primeira, tem vários macetes ali. E outra coisa também é legal você avisar para sua família, olha, se acontecer alguma coisa comigo, tem aqui esse livro que tem uma carta dentro, liga para essa pessoa que essa pessoa vai te orientar. Se a pessoa pedir as palavras, você desliga o telefone que ela está querendo roubar o teu dinheiro, né? A pessoa consegue orientar, né, por telefone ou por algum Zoom da vida, né, sem ver, né? Então não mostra nada para a pessoa, só pede orientação de como você sacar esse ativo. Tem a questão de sucessão patrimonial também, né? Então O Rafa também agora, né? Os bancos, você também consegue comprar, dependendo da moeda, você consegue comprar Sim. nos bancos. Outro dia eu comprei pelo Itaú, falei, cara, deixa eu testar. Uhum. E olha que eu sou da época que o Itaú mandava fechar as contas de quem comprasse Bitcoin, hein? Mas agora eles estão disponibilizando também as principais moedas. Então você também pode comprar pelo seu banco tradicional. Sim, aí, ó. Eles vendem os ETFs, que a gente chama, né? É o instrumento financeiro baseado no. Eles fazem a custódia, né? Mas tem o risco do banco quebrar, né? De ter qualquer problema, de você sofrer um processo. A Web3 vem com essa questão que você jogou para sua carteira, você decorou essas 12 ou 24 palavras dependendo da carteira. Você pode sair do Brasil e levar bilhões de dólares aí em Bitcoin, Ethereum, em dólar, mesmo USDT, e ninguém pode tirar isso daí. E aí, Rafa, uma das questões que a gente sempre fala no Trends News, e eu gostaria de reforçar, porque muita gente olha para o mercado de cripto, de Bitcoin, criptomoedas, e fala, é a forma de lavar dinheiro. Como fica essa questão? Lavar o dinheiro, mas digo de você poder fazer transações ali milionárias e tudo sem ter vamos dizer, como o Estado, né? Sem um rastreamento? Não, você rastreia. Para mim, se for fazer qualquer coisa desse tipo, faz em ouro, em dólar, em real, né? Em diamante, não faça em Bitcoin nem Ethereum, porque é extremamente rastreável. Então, quando esse dinheiro chegar numa corretora, a Polícia Federal, a Receita Federal consegue puxar o fio da meada, fica tudo registrado na blockchain. Então, cripto não é a melhor coisa para você estar utilizando. Mas você fala assim, pô, mas eu comprei 100 bitcoins ou 200 bitcoins lá quando valia $1, né, lá atrás. O cara adivinhou, hoje eu sou multimilionário. Cara, se você pode converter ali, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, usar o seu cartão de crédito, beleza. Mas para você comprar um apartamento, comprar uma Ferrari, comprar um barco, comprar uma casa em Angra, cara, a Receita vai pegar, meu amigo, onde é que você tirou esse dinheiro? E aí você vai ter que justificar, você vai ter que declarar. Então, o ideal seria quem fez isso, declara, paga o seu imposto, legaliza o seu dinheiro e vai viver a tua vida. Vai dar muito trabalho para você ficar se escondendo ali. Se você topar viver com milhões de dólares em Bitcoin, topar viver ali com 15, 20 mil, talvez você consiga fazer um jeitinho ali de usar cartão de crédito ali, mas eu acho que não vale a pena não. Declara, fala, comprei lá atrás, paga a multa que tem que pagar e vai viver a tua vida. Eu acho que não é o melhor caminho você ficar vivendo de forma... dá muito trabalho, não vale a pena, não vale a pena. Então, mas a gente tem o crime organizado, a gente tem toda a galera que não quer fazer isso. Então, o que você está me falando é que, na verdade, ao gastarem os bitcoins que são pegos, é isso. Então, quando chegar em algo centralizado, em algo que a Receita Federal pode, ou o juiz pode emitir um ofício, né, e perguntar de onde é que veio esse dinheiro, vai falar, veio dessa carteira. Essa pessoa gastou esse dinheiro dessa carteira, eles conseguem rastrear. Então, assim, é algo muito rastreável. Dá para fazer pela liberdade você transitar milhão? Dá. Mas hoje, por exemplo, tem muito mais golpe em Pix, em cartão de crédito, em diversas coisas centralizadas do que no... O problema é que um bloco vai deixando a marca no outro bloco, vai deixando. Então, assim, se você chegou em alguma coisa ali, né, comprou uma casa, comprou qualquer coisa ali que tem do mercado tradicional, a não ser que você gaste ali no teu cartão de Bitcoin, em besteira, né, o resto da vida. Pouco não vai dar em nada, mas quando você começa a gastar milhares e milhões ali, uma pessoa que não tem uma renda, vai dar suspeita. Aí o que ele vai fazer? Ele consegue olhar a cadeia toda, da onde que veio, desde o início, desde o primeiro bloco, ele consegue entender da onde que veio, quem aportou o primeiro dinheiro ali, ele consegue ver tudo. Aí o cara, não, mas aí eu vendo ilegalmente, eu não registro nada, cara, beleza, vive na ilegalidade. Também você pode vender ouro, você pode vender dólar que você roubou, você pode, enfim. Mas pro cidadão comum, cara, o ideal é você registra, né, declara bonitinho lá, e vai viver a tua vida. Bom, a gente espera que aqui nessa audiência sejam cidadãos comuns, né? Eu quis só provocar o outro lado.
Mas dá muito mais trabalho. É mais fácil fazer isso com dólar, com diamante, com ouro, do que com Bitcoin, porque fica o registro. Excelente. E vamos agora, nesse contexto de mundo de inteligência artificial, dos agentes de inteligência artificial que estão cada vez mais autônomos. Então, o ChatGPT, faz uns 7, 10 dias, lançou o próprio navegador que faz todas as automatizações. Então, de cara lá eu fiz o teste básico, falei, procura passagens aéreas indo e voltando para o Rio de Janeiro, melhores horários, e ele vai até a autonomia do processo de compra. Como que vocês veem essas novas tecnologias neste mundo já digital de smart contracts? O que a gente espera daqui para frente? As mesmas operações, assessores de investimento, eles vão perder emprego? Essa sempre me perguntam. Essa é a sempre. E é o que eu falo, né? Todo mundo, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o seu emprego para quem sabe utilizar a inteligência artificial a seu favor ali, para ter mais, né, para ser mais eficiente. Então, assim, eu dou muita aula para assessor de investimento e eles sempre perguntam, mas aí vai com os algoritmos todos, né, com a inteligência artificial, a gente não vai precisar mais montar carteira? Falei, cara, mas relacionamento não tem como tirar de vocês. Então, assim, conhecer o cliente, né, entender ali o momento de vida dele, tá junto com o cliente, existe um fator humano que não tem como. Aí você me diz, tem como? O fator humano de jeito nenhum, mas a parte operacional, sim. Isso, né? Sim, isso vai. Então ele tem que começar a mudar. Eu vejo muito, a futuro, são as profissões mudando demais, né? Quando você vai fazer um contrato, hoje em dia, eu, sinceramente, pouquíssimas vezes eu aciono um advogado, porque ele já me dá tudo. Hoje em dia, toda grande revolução, e a IA vai ser uma grande. Eu acho que vai ser mais. A gente está igual lá em 2000, no início da internet, onde só tinha um site, qualquer empresa que tinha. Isso até entra na parte também do momento atual econômico global, né? No início teve a bolha.com, não sei se vocês sabem, lá em 2000 ocorreu essa crise, onde qualquer empresa que abria um site, o pessoal começava a empurrar dinheiro. A Oracle, por exemplo, era a Nvidia de hoje, que é uma empresa que está valendo aí 4 trilhões de dólares, aí que está bombando. A Oracle, na época também, que a gente fala que na febre do ouro, né, que teve lá na Califórnia, quem ganhou dinheiro não é quem minerava, era quem vendia infraestrutura, pá e picareta. Então, lá em 2000, foi a Oracle que bombou, que era a Nvidia da época, que o preço assim dela ficou super, hiper valorizado, então observância aí com o mercado. E hoje a Nvidia aí que tá valendo, cara, 4 trilhões de dólares, mais de 4, quase 5 vezes, toda a bolsa brasileira vale uma empresa só. E ela porque ela tá criando toda a infraestrutura de chips e tudo para as IAs. Então, hoje eu vejo que as grandes empresas, a gente pega, por exemplo, as 7 maiores empresas do S&P. O S&P são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? 7 empresas, que é Google, Apple, Microsoft, Nvidia, essas grandes Big Techs, tá valendo hoje 40% do market cap, é o valor de todas as empresas. Eu comentei que a B3 vale 780, vamos botar 750 bilhões de dólares. As empresas do S&P valem mais ou menos 55, 60 trilhões de dólares. Só essas 7 empresas estão valendo 40% de todo esse valor. Então, assim, você vê que realmente está muito esticado, está igual lá na .com. A gente vê, então, que a maior parte das empresas não implementou, uma empresa do ChatGPT, sim. Cara, a internet, o que as empresas utilizavam lá atrás, era basicamente só internet e e-mail. Olha quanto que está conectado hoje a internet dentro de qualquer empresa. É o SAP, é sistema de logístico, enfim. A IA vai ajudar nisso tudo. Só que hoje está muito no início e eu estou vendo muito investimento, inclusive do governo americano. Eu acho que está na casa aí desse ano foi de quase 1,2 trilhões de dólares aí só de investimento aí nessa parte de IA. Está tendo essa questão de que a Nvidia não pode vender para a China, né? A China tem a questão das terras raras, que são os minérios, que é para poder justamente fazer esses chips aí de alta tecnologia de ponta. A China está começando a reduzir a venda, está tendo toda essa questão. É um movimento, né, desse hype. Estamos no hype das IAs. Eu queria conversar com vocês talvez daqui a 5 anos para a gente ver, cara, realmente a IA lá, o ChatGPT não era nada comparado ao que é hoje. E também tem aquela clássica conversa também do Bill Gates com o David Letterman, né, que o cara foi tirar uma onda com ele. Você vê que esse papo, o David Letterman, o Jô Soares imitou ele, né? É quase que um super hiper Jô Soares lá nos Estados Unidos, onde ele começou a tirar uma onda com o Bill Gates, da Microsoft. Falava, o que é esse tal de internet? Ele, internet você tem, lá vai ter acesso à rádio. Ele, meu irmão, mas eu tenho rádio. Mas vai ter coisa na tipo igual televisão. Ele, mas eu tenho televisão. Meio que começou a zoar com o cara. Nem o Bill Gates naquela época sabia o que é essa internet hoje.
Então, a gente não vai saber daqui a 5 anos o que vai ser IA. Eu acho que a gente está só no início e realmente está tendo muito hype sobre isso. Questão do emprego, concordo também. As pessoas vão se habituando. É normal, quando teve a internet, quando teve a Revolução Industrial, todo mundo fala que vai perder o emprego, acabou o mundo. E a gente sempre se reinventa, sempre cria novas profissões. Então, é natural esse medo. Toda vez que teve uma disrupção de tecnologia, sempre vem atrelado esse medo daí. Até, né, o Fórum Econômico Mundial falaram que ia acabar mais de 130 milhões de postos de trabalho, mas vão surgir mais de 150 milhões de postos novos, né? E até o próprio médico também vai precisar se reinventar, como a gente estava falando aqui antes, sobre a cultura, né, de se cuidar, de não tratar só a doença hoje em dia. Então, todo mundo vai ter que se reinventar aqui, né? Na verdade, o Fórum Econômico Mundial, ele sugere até 2030 um saldo positivo de geração de empregos de 85 milhões de empregos com todo esse contexto de AI e outras tecnologias. Mas eu confesso que eu discordo. Humildemente, eu discordo. Eu não acho que vai ser um negócio tão fácil. Eu acho que, pelo contrário, vai faltar empregos para a maior parte das pessoas e aí vem a questão de reinvenção. Mas a gente está chegando aqui para o final e já que o Rafa citou essa questão de daqui a 5 anos, eu vou convidar vocês para viajarem no tempo comigo e estarmos aqui na FISWeek 2030. Estamos aqui em 2030 e a gente vai apresentar o mesmo tema para o pessoal que está aqui falando de investimentos. Como que vocês imaginam o mundo em 5 anos e o que a gente vai falar de diferente para eles? Minha Nossa Senhora, agora tem que ter a criatividade, ó. Primeiro eu não vou estar aqui fisicamente, vou estar holoportada. Vou estar, ó, em outro estado, venho para cá holoportada, vai estar só aqui a figura. O que você acha? E eu acredito, assim, acredito muito nas moedas digitais, acredito muito, eu sei que agora foi desligada a plataforma do Drex, né, mas eu ainda acredito que a gente vai conseguir solucionar o problema, vamos ter moedas digitais, acho que vai ter muita coisa diferente, mas eu vou deixar até o Rafa falar mais aqui, porque eu quero estar só holoportada, quero estar holoportada aqui, toda linda, maravilhosa. Eu acho que essa questão de tokenização vai estar no dia a dia. Um movimento similar que teve aqui no Brasil foi o Pix, né? Que tem chave aleatória, usa CPF, usa e-mail, o que é melhor e tudo. E teve pessoal que começou a divulgar muito. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que moram na Europa, vieram para o Brasil, já estavam com o negócio de Pix. E, cara, a pessoa que vende pipoca na praça que foi explicar, não, você tem que entrar no seu banco, clica aqui, ó, não, usa a chave aleatória que é melhor, não fica botando teu CPF para os outros aí não e tal, não sei o quê. E as pessoas vão, eu acho que a tokenização, a blockchain, cripto, eu acho que vai ser um bom meio, né? A gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, acho que a gente deve seguir mais ou menos essa linha. Os Estados Unidos estão com bastante interesse para as Américas, a gente está percebendo aí com esses movimentos geopolíticos, eu acho que eles vão ir muito para essa linha de tokenização. Então vai ter o dólar tokenizado, vai ter o real, acho que vai ser via stablecoin, não vai ser tipo um banco central, que vai ter toda essa parte de Drex, isso você dá um poder muito grande, a gente vê, por exemplo, eu não vou, é achismo, tá? É a possibilidade de ocorrer, por exemplo, na China, o dinheiro lá pode ter validade, né? O dinheiro lá é digital, ele pode pegar e falar que você que mora na região tal não pode gastar em outra região, então para você visitar aquela região, alguém que teria que te bancar, usar o dinheiro ali, enfim, ali tem diversos controles, o governo ali é bem centralizado. Não estou entrando em juízo de valor, se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. É possível fazer isso. Se implementar um dinheiro aqui digital em blockchain, eles vão poder fazer isso também, tá? Em contrapartida, a stablecoin mantém isso, porém a empresa, né, no caso, um juiz jogando para lá um ofício, ele pode bloquear certos tokens na carteira de alguém se for provado que aquilo ali foi utilizado de forma ilícita. Então, hoje, a stablecoin, né, como por ser algo centralizado, uma empresa que emite, ela tem lá o dólar, né, auditado, ou ela tem ali títulos do governo americano auditado, e a partir daquele $1 que ela tem ou em título do governo americano, no caso da stablecoin no dólar, o SDT, o SDC, ou o dólar realmente que ela tem ali numa conta bancária ou físico, ela pode emitir esse token, né? A gente tem essa garantia porque tem auditorias e tudo. Eu posso criar um token aqui e falar que eu tenho $1, mas aí ninguém vai confiar e também pode ser um golpista. No caso das empresas, elas são auditadas. Então, eu vejo que o Trump lá ele está incentivando, né, que utilize toda essa questão de stablecoins. Eu acredito que o Brasil pode ser que ele venha nessa linha. Ou vai voltar talvez um Drex modificado, aonde vai dar uma possibilidade, eu não estou falando que vai, mas
caso mude questão política, aí o governo vai poder ter um controle enorme sobre, por eu ser dessa linha mais descentralizada, eu já torço o nariz. Eu não acho legal essa questão de dar esse poder a qualquer pessoa, independente do político que estiver lá. Então, em 2030... Eu acho que tokenização vai ser algo do dia a dia, igual o Pix que é. Boa. Ou em cripto, acho que vai ser do dia a dia. Esse instrumento financeiro da Web3 vai alavancar muito, vai dar possibilidade das pessoas fazerem mais dinheiro, criar conteúdo, enfim, ter mais autonomia, possuir mais o ativo. Bom, eu acho que faz todo sentido. Rafa, deixa seus contatos aí para quem quiser saber mais, além do @TrendsNewsTalks. @TrendsNews ou Veloso Invest. Quem quiser acompanhar aí no Instagram, eu publico bastante coisas sobre macroeconomia, investimentos nos Estados Unidos e cripto também. Boa. E Paty, além dos seus canais, fala um pouco do seu livro. Ah, que lindo, tá ali, ó. Tô no Instagram ali, @PatyAiello também. E, ó, tem um livro, trouxe aqui pro Rê, ó, E Assim Sejam. São 365 inspirações aqui. E, ó, só olhar, tá na internet, tá na Amazon. Mas o que aborda o livro? Oi? O que aborda o São livro? 365 inspirações. Eu fiz pro meu filhote, porque a gente fala que essa geração nova nunca vai saber o que a gente já passou na vida, né, para chegar onde a gente chegou. E eu vim de lá de baixo, então foi muita batalha. Então eu fiz um livro diário para ele sobre negócios, sobre como que ele faz para vencer na vida. É isso. Sensacional. Uma salva de palmas para essa galera aqui, muito obrigado. Prazer enorme estar com vocês.